Hoje a gente vai ver o significado de uma frase que Deus diz para Noé, que o mal de toda a humanidade apareceu diante dele. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Noach, hoje focando nos parágrafos 78 e 79 do Zohar, 7º ano de leitura. Bom, como eu disse antes da vinheta, uma hora Deus explica para Noé por que ele vai destruir a humanidade. E a expressão que Deus usa é essa: o mal da humanidade apareceu diante de mim, ou está diante de mim. E aí o Zohar diz que isso acontece literalmente. O mal que nós fazemos sobe aos céus, vai diante de Deus e meio que presta depoimento, presta relatos para Deus, e Deus então fica sabendo de tudo que nós fazemos. Mas esse mal que presta depoimento, explica o Zohar, não são necessariamente os nossos atos. O Zohar explica que tem anjos no mundo encarregados de fazer esse relato para Deus. E esses anjos, eles têm então uma função vamos dizer negativa. Esses anjos são negativos. Inclusive o anjo que lidera esses anjos, os anjos sempre trabalham em hierarquias, né? É chamado, na Kabbalah, Satan. Então ele é encarregado de liderar esses outros anjos que ficam pegando os relatos negativos. Então esses anjos são os que sobem e falam para Deus dos atos negativos. O Satan em especial. Bom, e aí, quando eles sobem, além de relatar o que aconteceu, o Zohar explica que tem um outro motivo para eles fazerem isso. Eles vão e pedem permissão para Deus de atuar com base nesses atos negativos. Como assim atuar? Punir as pessoas, né? Fazer com que as pessoas paguem pelos atos negativos. Por quê? Porque eles por si só, por serem anjos, eles não têm a liberdade de fazer isso. Eles não têm autorização. Eles não têm a autonomia suficiente. Eles têm que receber a autorização de Deus. Então Deus faz ali um julgamento na hora, e aí Deus tem que dar o seu aval. Ele analisa e fala: tá, fulano de tal fez tal coisa, você está me relatando, eu te dou ou não o aval para que você, anjo negativo, desça e faça o que for necessário com essa pessoa. Então o Zohar também acaba explicando que é uma coisa, para Kabbalah pelo menos bastante óbvia, mas algumas pessoas não sei se pensam isso, que o mal, portanto, que ocorre nas nossas vidas, punições, retaliações, vamos chamar assim, vem de Deus. E são oriundas de Deus, permitidas por Deus, tem o aval de Deus. Então muita gente às vezes acha que vem de outro lado, né? No sentido, vem do Satã, né? Veio do demônio, como se esse demônio fosse uma autoridade por si só, alguém com autonomia própria para decidir. A Kabbalah deixa isso muito claro: não, ele não tem autonomia. Se o Satã está fazendo alguma coisa para nos punir por causa dos nossos atos, é porque Deus assim deixou e Deus deu esse aval. Então, para a Kabbalah, bem e mal estão vindo de Deus. Você poderia entrar numa questão filosófica, que eu não vou entrar aqui, se é realmente mal o que está acontecendo. Porque, afinal de contas, nada mais é do que uma retribuição do que nós fizemos, né? Nós fizemos algo errado e agora estamos pagando o preço, né? Estamos pagando a conta. Então, a rigor você não chamaria de mal. Mas, enfim, nós sentimos como um mal. Então, vamos falar que é um mal. A questão importante é essa: você não atribuir a uma outra criatura, uma outra entidade, porque isso poderia ser inclusive idolatria, né? Você está falando que não é de Deus que vem. Se você está falando que é de outra coisa, você já está falando de duas deidades, Deus nos livre, ou de dois poderes, né? A Kabbalah deixa isso muito claro. Não, é Deus sim que está permitindo. Então o Zohar acaba explicando que, obviamente, nós temos que ter muito cuidado com as nossas ações negativas, nós temos que saber que essas ações vão ser apresentadas diante de Deus e eventualmente nós podemos pagar por elas. Eventualmente, tá? Não sempre. Às vezes Deus decide que não por algum motivo. Então que nós temos que saber que existem esses anjos negativos, tanto rondando a Terra para coletar os nossos atos e que a gente não passa despercebido, como para depois voltar e nos punir. Então o parágrafo final aqui, o 79 que nós estamos lendo, fala que a gente tem que tomar cuidado ao sair no mercado, ao sair na feira, né? Essa é a expressão que o Zohar usa. No sentido, nós estamos expostos. Não existe lugar em que a gente fique protegido dos olhos dos anjos negativos. O tempo inteiro a gente está sendo, como eu falei, analisado para ver os nossos atos ou procurado para ser punido pelos atos que nós fizemos.
Um bom dia a todos e tudo de bom.